Olá, estudantes do quarto ano da Rede Municipal de Anápolis. Hoje eu estou aqui com componente de língua portuguesa em mais uma aula do nosso CEAD Prepara, que prepara você para as avaliações externas. Então hoje a gente vai resolver algumas questões, no estilo das provas do SAEB, SAEGO, essas avaliações que vocês estão se preparando para fazer. Então vamos lá, preparando-se com a língua portuguesa. O desafio da nossa aula é: você já parou para pensar em como as palavras e os textos nos ajudam no dia a dia? Seja para entender as regras de um jogo, descobrir o significado de uma palavra nova ou escrever corretamente. A língua portuguesa está sempre com a gente. Vamos praticar juntos? Então, a gente essa semana falou sobre grafema e fonema, falamos sobre o dicionário, falamos sobre textos instrucionais. Então as questões de hoje vão estar falando sobre esses assuntos, tá? Então vamos lá. Questão número 1. Leia o trecho de instruções. Então eu tenho um texto aí. Jogo da memória, materiais, cartas ilustradas. Como jogar? Embaralhe as cartas. 2. Coloque-as viradas para baixo. 3. Vire 2 cartas por vez. 4. Se formar par, continue jogando. Se errar, passe a vez. Qual característica do texto instrucional está presente nesse trecho? Letra A. A apresentação de personagens. B. A explicação de sentimentos. C. A organização em passos de como jogar. Ou D. A descrição de um lugar. Então, aqui é um texto instrucional, certo? Qual é uma das características do texto instrucional que a gente identifica aqui? Correta, letra C. A organização em passos de como jogar. Por que a letra C, gente? Textos instrucionais, como regras de jogo, sempre apresentam os passos em sequência, mostrando o que deve ser feito primeiro, depois e assim por diante. Então, se você não assistiu a minha aula sobre texto instrucional, vá lá e assista, porque eu falo justamente disso. Uma das características do texto instrucional é ter uma sequência numérica, inclusive, Alguns textos vão trazer 1, 2, 3, 4, o passo em sequência. Então, isso é uma característica de um texto instrucional, isso mesmo. Questão número 2. Leia a frase. O atleta bateu o recorde mundial. Ao consultar o dicionário, o aluno encontrará o seguinte significado. Recorde, melhor marca já alcançada em uma competição. A pergunta é: qual é o significado da palavra recorde neste texto? Lembrança de um fato, melhor resultado em uma competição, anotação em um caderno ou explicação de uma história. Bom, aí já está sinalizado que é a letra B. Mas agora, por que a letra B? Me explica, gente. Eu estou falando de uma lembrança, eu estou falando de um melhor resultado, eu estou falando de anotação, uma explicação, Então, no dicionário, a gente vai ter essa explicação, que recorde é a melhor marca. E o que isso significa, O dicionário mostra vários significados de uma palavra. No contexto do texto, recorde não significa lembrança, mas sim o melhor resultado esportivo já alcançado. Então, a gente tem que olhar no dicionário e saber qual ainda é o significado coerente com a situação que a gente está lendo. Porque o dicionário ele vai trazer todos os significados. Aí você que tem que saber qual é o melhor significado. Então, por isso que o dicionário ele não vai te dar a resposta de tudo. Ele te dá o caminho, mas você que vai diretamente ali naquele ponto. Bom, vamos agora da número 3. Leia as palavras abaixo. Pato, bola, faca, vaca. Qual a regra de escrita podemos observar nessas palavras? As letras PB, FV representam sons diferentes, mas próximos na fala. B. Todas as palavras começam com a mesma letra. C. Todas as palavras terminam com a mesma vogal.
Ou D, as palavras são divididas em 3 sílabas iguais? Bom, essa aqui tá fácil, né, gente? A resposta correta é a letra A, porque, na verdade, eu tenho uma correspondência aqui no som. Então, apesar de serem letras diferentes, P e B têm sons parecidos e F e V também têm sons parecidos. Então, às vezes, quando eu falo vaca, uma pessoa pode ouvir vaca, né? Por conta dessa semelhança no som. E a explicação é justamente essa, né? Essas palavras mostram como fonemas parecidos, sons da fala, são representados por grafemas diferentes. Letras P e B são sons próximos, assim como F e V, mas cada um tem sua letra específica. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham, aprendido muita coisa aqui nessa aula. Vamos ler aqui o que o nosso recadinho tá de hoje, ó. Hoje vimos que os textos instrucionais organizam regras e passos, que o dicionário nos ajuda a entender palavras novas e que cada som da fala tem uma forma certa de ser escrita. Assim, estamos cada vez mais preparados para ler, escrever e aprender com confiança. Então, pessoal, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Salvem ela, mandem para um coleguinha também, né? Ou assista, se você assistiu na escola, assista ela em casa também para você estudar para suas avaliações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.